Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite. Estamos ao vivo, diretamente aqui do Araclick, da Marcelinhos House, live de número 2. Seja bem-vindo aí, você que está acompanhando a partir de agora essa nossa live, edição de número 2. Ó, já fomos para a segunda live, Marcelinho. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos na segunda já. Já é a segunda, já é um começo, né? Isso, e gostaríamos de primeiramente já agradecer por todos os compartilhamentos, por todas as visualizações da nossa primeira live com o nosso grande amigo Valdi. É verdade. Superou todas as nossas expectativas. É verdade, viu? A gente tem que agradecer o Valdi aqui por ter nos disponibilizado essa ideia, né? A gente não tem certeza se é em função do convidado, se é em função nossa mesmo, né? A gente não sabe de nada, na verdade, né? A gente tá aqui, né? A gente quer bater papo, a gente quer conversar, esse papo descontraído, muito bem-humorado. Para você que está acompanhando aí, a gente comentou na outra live, toda segunda-feira a gente quer fazer essa live aqui, levar para você alguma entrevista, alguma notícia, alguma coisa que possa engrandecer o seu dia, né? Alguma coisa que possa fazer diferença para você. E a gente quer convidar você que tem uma boa história para contar, você que quer divulgar, você que quer bater papo, quer conversar. Isso aqui é uma espécie, não deixa de ser uma espécie de podcast, né, Marcelo? Não, sem Onde dúvida. a gente tem esse espaço livre para conversar, para trocar informações, para debater, né? E a gente quer que você participe. E o seguinte, a partir de hoje a gente está transmitindo na nossa fanpage. A gente criou a nossa fanpage chamada Araclick. 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 Você Sejam pode todos procurar aí, né? bem-vindos. Sejam bem-vindos, você pode curtir a página. E assim, você curtindo a página, toda vez que a gente entrar ao vivo, que a gente publicar alguma coisa, você vai ficar sabendo, você vai ficar por dentro das novidades da nossa página, das informações e tudo mais. E você pode interagir com a gente também através da nossa fanpage Araclick. Né? Exatamente. Muito bem. A entrevista de hoje, na verdade, assim, a gente está aos poucos convidando as pessoas, convidando os amigos, convidando pessoas que têm uma história para contar, querem vir aqui conversar com a gente, bater um papo nessa bancada, no lugar onde você estiver, onde você quiser. A gente está aqui e a gente convida você também a interagir com a gente.
Na live de hoje, nós convidamos algumas pessoas e tal, e por motivos de força maior, teve algumas pessoas que elas não puderam, né, devido a outros compromissos e tudo mais. Como estamos no mês de março, que é considerado o mês das mulheres, que teve aí, né, no dia 8, teve o Dia Internacional das Mulheres, a gente decidiu, então, fazer algo relacionado ou direcionado ao Dia da Mulher, valorizando as mulheres, né? Mulheres, vocês mulheres são importantíssimas na nossa vida, são importantíssimas na sociedade e tudo mais. E como não conseguimos trazer aqui, por N motivos, eu entrevistei a minha excelentíssima esposa, que ela é uma jornalista pós-graduada, ela tem muita experiência nesse ramo e tudo mais, participou de muitos eventos relacionados à mulher, faz parte de algumas discussões feministas e tudo mais, e eu entrevistei ela, alusivo ao Dia da Mulher. Você que está chegando aí, você que está mandando aquele alô, opa, já tem gente participando aí, a Marinês. Alô, Marinês. A Marinês é a esposa do Valde, né? Exato. Ô, Marinês, ela não participou porque ela estava cuidando do Valde a outra vez, né? Ela veio como equipe de apoio. Ela veio da equipe de apoio aqui, né? Participar da live. Marinês, boa noite, seja bem-vindo aqui. E a Andriele também, a entrevistada, está nos comentários, né? Inclusive a entrevistada, ela está nos comentários porque ela vai se avaliar e tudo mais, e eu acho que ela vai interagir também nos comentários, né? Esperamos que sim, né, Esperamos que sim. Então, beleza. Vamos à nossa entrevista, Marcelo, que tal? Bora lá. Bora lá, então. A entrevistada de hoje, do programa de hoje, é a Andriele Trindade, que você vai acompanhar. Inclusive, Marcelo, pula pra cá, eu vou pro outro estúdio lá, porque eu vou entrevistar ela agora, e aí eu tô indo no outro estúdio com a entrevista, beleza? Bora lá. Opa, cheguei, deslocando rapidamente para o estúdio de número 632, é isso? Que exagero! Boa noite, Andriele, seja bem-vinda ao Araclick, nosso site aqui de Aratiba, nossa fanpage. E você é a pessoa que a gente escolheu, a segunda pessoa que vai ser entrevistada nessa live que a gente está fazendo toda segunda-feira. E a gente quer tratar do mês de março, né, o mês da mulher. Você tem muito conhecimento sobre isso e é isso que a gente vai fazer aqui nessa live. Né? Seja bem-vindo ao Araclick Entrevista. Obrigada, meu amor. Né? Mas é que assim, não é, eu não caí aqui de paraquedas, né? Até eu sou privilegiada, né? Muito obrigada também ao Marcelinho, porque é um privilégio estar aqui. Está no outro estúdio. Né? É um privilégio estar aqui para falar sobre o desafio de ser mulher. Uma vez que, muito importante. Às vezes as mulheres não têm muito poder de fala. E quando a gente tem que aproveitar. É verdade. Né? E como a gente falou na outra live também, esse espaço, o podcast, essa entrevista, a gente não tem limite de tempo, a gente está aqui para bater papo, para conversar. Os assuntos que a gente quer abordar aqui se referem não somente a Aratiba, mas são assuntos abrangentes e tudo mais, que esse espaço é para isso, para nós conversarmos. Então, diretamente da nossa sala aqui de Concórdia. Estúdio número... Vamos falar um pouquinho sobre o desafio de ser mulher. Bora lá. E eu quero começar dizendo que as mulheres, elas buscam o reconhecimento do seu espaço há muito tempo. Só para te ter ideia, você já ouviu falar de Lilith? A Bíblia traz ela. Lilith é a deusa da escuridão? Tem alguma coisa a ver com isso? A Lilith, ela disse o seguinte, olha... Contudo, eu também fui feita do pó e por isso sou tua igual. Ela questionou Deus em relação a isso. E Deus, segundo a Bíblia, né, não reconhecendo essa igualdade, expulsou ela do Éden. Porque ela quis mostrar que ela também era igual. A Lilith é história bíblica, né? A gente traz ela porque a gente já trata muito disso e muitas pessoas não falam dela, mas ela... Eu sei porque no seriado Sobrenatural, né? Supernatural, tem a Lilith lá, mas ela tem essa referência bíblica, realmente foi isso. Então, o contraponto, Deus seria a luz e Lilith a escuridão. Mas ainda falando em Bíblia... Tem outros contextos, né? Ainda falando em Bíblia, olha como a visão feminina, ela é danadinha. Porque a religião judaico-cristã, ela traz a Eva como a pecadora, aquela que comeu a maçã, aquela que incentivou Adão, né, a pecar. A pecadora. Então, pois é, então traz essa visão da mulher também. E não tá certo, né?
né? Então traz essa visão como se a mulher fosse a influenciadora do pecado. Então a gente também tem que tratar a ideia, né, da Eva nesse sentido. Né? Tirar esse contexto, na verdade, né? Porque, enfim, cada um com a sua... Só que sob esse contexto, existem muitas religiões que pregam o Antigo Testamento, principalmente, e no Antigo Testamento, quem acompanha a Bíblia percebe que a mulher, ela é muito submissa a tudo, ela quase não tem poder de fala. Não tem voz, não tem vez, né? E aqueles que seguem o Antigo Testamento, tem muitas religiões que pregam, eles veem a mulher apenas como uma forma de procriação. Para você pensar, você buscar, você se inteirar, talvez, alguns detalhes que a Andriele vai comentar aqui, talvez você não lembre, não saiba ou não tinha conhecimento. Se bateu a curiosidade de você buscar mais, tá aí o Google para isso. Ou se tiver perguntinha, a gente vai respondendo dentro isso aí, na medida do possível. Né? A gente vai trazendo. Mas quer ver uma coisa? A mulher na década de 20 e 40. Vou trazer um pouquinho aqui, porque para a gente falar de todo o contexto histórico das mulheres nessa busca por direitos e por igualdade, ela é muito antiga. Mas a gente tem que mostrar como é que ela era e comparando como somos hoje. Na década de 20, ali de 20 a 40, até eu fiz uma colinha, por isso que eu estou olhando aqui para baixo, tá? Porque são muitos dados, né? A figura do pai era o centro da casa, era a figura mais importante da casa, era o pai. Tá? É por isso que a gente fala da sociedade patriarcal, onde o pai é o centro de tudo e é ele que governa, é ele que decide, é ele que faz tudo. Impõe, ordena e exato. Acabou. Então é o pai, não é a mãe, é o pai. E a filha mulher, olha só, ela devia se preparar para ser esposa e para ser mãe. A família inteira atuava dessa maneira, para que a mulher ela fosse esposa, que ela fosse mãe, e ela era educada apenas para fazer as atividades domésticas. Ela tinha que educar os filhos, tinha que limpar a casa, tinha que deixar... Era assim que era a vida das mulheres na década... Para isso que servia. Exato. E olha só, tem algumas edições em jornais antigos, e isso eu gostaria de compartilhar aqui, que dizia o seguinte, olha só: mulher esposa, não se queira ouvir a voz na sala, entre conversas de homem, a não ser pedindo vestido novo, rezando pelos homens, quase nunca aconselhando ou sugerindo o que quer que fosse, em menos do que os afazeres domésticos. Quase nunca metendo-se em assunto de homem. Tinha um manual. Parecia um manual, que é isso? Era isso aí nos jornais. Na década de entre 20 e 40. 20 e 40. Então, assim, e a mulher, eu vou dizer para você, muitas vezes ela não podia expressar a sua opinião. Então, ela tinha que cochichar sua opinião no ouvido do homem e o seu marido é que seria o seu porta-voz, porque ela não podia... Porta-voz, censor e tudo mais. Ela não podia se pronunciar em público. Louco. Então, essa era a mulher. Olha só, né? A gente tem que trazer isso, porque a gente... É questão de conhecimento, né? Às vezes... Como é que a gente se imagina vivendo naquela época? Impossível, né? Acho que ninguém... Mas tiveram mulheres que viveram nessa época. Mas isso existiu, né? Isso tá provado, existiu, isso aconteceu realmente entre 20 e 40, né? Então, olha só, ela era vista como um frágil demais. Ela tinha que ser submissa em tudo. Então, nesse sentido, né, nessa época. Só que assim, ó, nem estudar elas podiam. Nossa. Só no final do século XIX é que tem relatos de mulheres, aqui brasileiras, né, que sabiam ler e escrever. A grande maioria não tinha acesso ao estudo, porque ela tinha que ser extremamente submissa ao seu marido, primeiro ao seu pai, depois ao seu marido. Que loucura. Então... E você, mulher que está assistindo essa live, você concorda com isso? Já pensou você ter vivido nessa época? Como a gente... É bom a gente ver esses contextos históricos para a gente dar valor à luta dessas pessoas, né, que passaram, e parabenizar também, né, essas mulheres que fizeram, né, que enfrentaram dessa forma, para que você, mulher que está aí, saiba que você não simplesmente, você não ganhou de mão beijada os direitos que você tem. E teve épocas, né, muito complicadas, né? E olha, quer saber de uma coisa? A virgindade nessa época era moeda de troca. Ele era visto como o poder econômico também e político. Então, o pai, por exemplo, negociava a virgindade da sua filha em troca de poder econômico e político também.
Tinha essa possibilidade. Que loucura. Os métodos contraceptivos naquela época era quase nulo, sabe por quê? Naquela época tinha um método contraceptivo italiano, ele chamava Zenon. Tu já ouviu falar, tu lembra? A mulher falava o Zenon. O Zenon. Que barbaridade. Vamos quebrar o clima um pouquinho, a gente tá muito sério, né? Mas é que assim, ó. Não, agora voltando ao assunto, né? Isso foi para dar uma descontraída, você tá quase dormindo aí, não, calma. Mas a mulher, então, pensa assim, ó. Na época, e olha, eu não sei se tem pessoas com bisavós ainda, assim, vivas. Deve ter. Podia perguntar. Antigamente o sexo. Então pensa assim, que nessa época aqui, o sexo ele era só visto para procriação. Não se tinha prazer nem nada. Só que o homem encontrava em mulheres que existiam prostíbulos naquela época. Sim, claro isso sempre que existiu. Tudo era muito censurado, tudo era muito... Só que existia esse jeito de ser mais prazeroso. Então, eles não usavam muito método contraceptivo para que esse homem não buscasse fora de casa. E tem uma outra coisa. Em relação à atividade sexual nesse período, existem relatos de que os lençóis tinham feito um buraquinho. Então, tipo, a mulher deitava, colocava aquele lençol no buraco. Que a Andriele trouxe, até para não ficar muito pesado, muito massivo e tudo mais, né? A gente separou em vários trechos, várias entrevistas. E enquanto isso, a gente quer pedir para você que está acompanhando a nossa live, para você que está curtindo aí, curta a nossa fanpage, né? O Araclick. Araclick. A gente está fazendo essa live aqui no Araclick. Compartilhei na minha página pessoal, Marcelo também, né? Você que está acompanhando essa live, vai ali na página do Araclick. Curta, compartilhe, comente, interaja com a gente, participe dessa nossa live, esse novo projeto. Dessa forma, você estará incentivando a gente a trazer mais conteúdos, entrevistar mais pessoas, contar novas histórias e muito mais, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente aguarda aí a sua participação também, né? Você pode interagir aí através dos comentários, mandar o seu alô, interagir com a gente, ou também, né, se você vai assistir essa live, a gente está fazendo essas lives todas as segundas-feiras, né? A gente quer contar história, começar bem a semana, né, Marcelo? Contando história, trocando informações, trocando ideias e esperando que você também faça parte dessa nossa história, que é o primeiro, vamos dizer que é o primeiro podcast de Aratiba, né, Marcelo? Exato, eu também acredito que seja... Essa ideia, né? Essa ideia da gente estar fazendo uma live aqui mais descontraída, um bate-papo solto aqui, que a gente pode interagir com você que está aí na live também, participando, compartilhando. Beleza? O que você acha? Vamos para a segunda parte? Certo. Só Jogamos fazendo lá. Um pequeno corte aqui com relação ao contexto histórico, né? Referente à questão das mulheres, né? Gostaríamos de prestar a nossa homenagem a todas as mulheres que acompanham a gente, né? Todas as mulheres da nossa vida também, né? Delas, né? Então, é homenagem a elas, sem dúvida. Com certeza. Então, vamos lá. Parte 2 da entrevista com a Andriele. Você acompanha aqui no Araclick. Beleza. Estamos de volta aqui nesse bate-papo descontraído, mas muito importante, sobre a questão do Dia da Mulher. Estamos no mês de março, mês da mulher, e aqui no Araclick você vai ter vários assuntos, várias situações aí. A gente tem a honra e a grata satisfação de receber a minha excelentíssima esposa, Andriele, que ela também já fez parte de movimentos feministas, faz ainda, né? Integra também aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul também e tudo mais. E a Andri vai trazer um pouco mais de informações sobre essa questão do mundo feminino, né? Dos direitos femininos, as mulheres que buscam os seus direitos e tudo mais. Nós estávamos aqui, tô vendo a tua colinha, estamos ainda na década de 30, e um pouco antes da Revolução Industrial, né? Isso aí. Inclusive a Revolução Industrial também tem a ver com a questão das mulheres, a busca das mulheres, a libertação, entre aspas, que você tratou no bloco anterior, né? A questão da libertação feminina. A gente está falando num período pós-guerra, certo? Isso, muitos homens morreram na guerra, e as indústrias precisavam de mão de obra. Então, por isso, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, coisa que antes era um universo muito masculino. Então, por falta de mão de obra mesmo, porque morreu muito homem nessa guerra, aí entrou a mulher, né, na questão... nas indústrias. Nas indústrias. Só que pensa o seguinte, a gente fala que mulher naquela época trabalhava a mesma coisa que o homem na mesma função e ganhava menos. Bem menos, tá? O salário e as condições, então, de trabalho eram muito inferiores entre mulheres e homens.
tá? Só para te ter ideia, a jornada de trabalho naquela época era de 12 a 16 horas por dia. E as mulheres, principalmente quando a gente fala de mulher, não tem como a gente desvincular a parte da maternidade, tá? A mãe? Porque toda mulher é mãe, mas nem toda... Aliás, toda mãe é mulher, mas nem toda mulher é mãe. Mas aquelas que tinham a questão da maternidade não tinham direito nenhum. Então elas pariam e elas iam para a fábrica levando os seus filhos. Maria tinha que voltar a trabalhar, ponto. É. Precisava, questão de necessidade, né? Isso aí. Então, assim, ali nessa parte então, do pós-guerra, o homem já não tinha mais total poderio da sua casa, ele não conseguia manter a sua casa, e a mulher foi para o mercado de trabalho. E lá, gente, elas começaram também a buscar as mesmas condições. Porque é o seguinte, se eu trabalho a mesma coisa que você, tenho a mesma produção, a gente trabalha, né? Por que o nosso salário é diferente? Por que tu tem que ganhar mais do que eu? Muitas vezes as mulheres até nem recebiam, né? Era o marido que recebia o dinheiro, que a mulher fez o trabalho, ela que trabalhou, ela que lutou, que suou, mas quem recebia era o marido. Na maioria das vezes. Então também é injusto, né? Então assim, ó, por uma questão, a gente tem que lembrar, né, que por motivos políticos e econômicos, a mulher, ela teve que ir para o mercado de trabalho, mas ela foi buscar também esses direitos. Ela foi lutar por isso. Todo direito tem cheiro de sangue, só para vocês terem ideia. Todo direito que a gente usufrui hoje foi conquistado. Teve sangue nessa história. Alguém morreu para a gente ter isso aqui. Então, por isso que eu sou muito grata às feministas que vieram antes de mim, às mulheres que arregaçaram a manga e foram à luta para garantir que hoje eu possa estar aqui usando um espaço de fala, podendo falar sobre isso. Sendo livre. Livre, né? Se não fosse isso, hoje a gente não estava aqui. Nessa questão aí, a gente está na Revolução Industrial e tudo mais, essa questão das mulheres buscando, reivindicando os mesmos direitos, o mesmo pagamento e tudo mais, as mesmas condições que os homens, teve o 8 de março. 8 de março que teve uma data, aconteceu uma coisa... A gente já vai chegar nela. Já vamos lá? Só que antes, é o seguinte, em 1933, foi quando as mulheres tiveram direito ao voto. 33? 1933. Não fazem 100 anos, para você que, com certeza, você que não tem 100 anos, né, e está acompanhando aí, você sabia que as mulheres só votaram a partir de 1933? Você viu que interessante? Antes disso, a mulher não votava. Só que ela votava como, tu sabe? Ela não tinha, assim... Não era livre para escolher ou opinar. Tinha que votar em quem o marido dizia em que era para votar, que o pai dizia que era para votar, e era assim que funcionava. Então, na verdade, ela podia votar, mas desde que tivesse o consentimento ou a ordem do pai ou do marido, é isso? É. Vamos dar um salto na história agora? Bora lá. Década de 50 a 70, e aqui a gente fala da ditadura militar. Entramos nesse período. 1964, né? Ditadura militar. Pensa como é que tu imagina que eram as mulheres naquela época? Isso é uma loucura. Olha só. Não podia fazer nada? Já não podia, daí na ditadura, menos ainda? Só que ali também as mulheres viveram grandes transformações. Teve muitas guerreiras que foram enfrentar os militares em busca de seus direitos, sabe? E isso é importante e a gente tem que lembrar muito disso. Olha, elas foram obrigadas a ter suas próprias soluções. Então, nesse período aqui, muitas mulheres, por exemplo, ficaram viúvas, né? Tendo que cuidar dos seus filhos. Então, elas foram à luta, elas foram para o mercado de trabalho, elas foram empreender. As mulheres, apesar da ditadura militar ser um momento muito difícil da nossa história, a mulher buscou muito espaço aí e brigou por ele. Brigou. Ferro e fogo. Exatamente. Então, assim, ó, a questão dos estudantes, né? As mulheres, elas buscavam sua emancipação. E elas foram atrás disso. O direito ao voto deu esse direito a elas e elas foram atrás dessa situação. Assim como tinham direito a escolher, direito de reivindicar. E nesse período aqui, a gente já fala que a educação era igual. A oportunidade de estudar pelo menos a oportunidade de era estudo, igual para o homem e para a mulher. Então ela já podia também estar ocupando faculdades, escola e tudo mais. Então, cursando, né? Isso aí. Recebendo conhecimento.
rock and roll rolava solto nesse período, né? E a mulher, eu lembro assim de umas imagens. A música sempre foi importante, né? E a Rita Lee também traz muita música. Rita Lee, Mutantes. Desse período, né? Que eles relatam, então, como é que era. E eles tentavam assim extrapolar, mas por quê? Para mostrar que precisava. Claro. Era a maneira de se expressar, né? A mulher não podia nem usar uma saia. Aliás, usar calça. A saia podia, mas era saia longa, né? Usar calça era coisa de homem. Mini saia. E aí nesse período aqui, foi um período assim, ó, que as mulheres se rebelaram. Foi que usaram mini saia, que as mulheres foram cantar, que as mulheres usavam... Os métodos contraceptivos já estavam mais, né? Entraram em espaços que antes era totalmente masculinos. Então as mulheres conquistaram meio que a força, sabe? Um espaço que antes, nossa, era visto assim, imagina a mulher impossível, que usava calça. Né? Usar calça, uma mulher, que é isso? Que loucura. Então a moda também, né, ela teve que se adaptar a uma nova realidade. Então a gente fala isso nesse período de rock and roll e tal. A questão da beleza, a mulher foi cortar cabelo, porque a mulher tinha que ter cabelo comprido. Cabelo comprido era sinônimo de feminismo. Era obrigação. Sabe? Era ser feminina. A mulher feminina não tem podia usar comprido. cabelo curto no sentido, né? Se o cabelo era curto, era coisa de homem. O homem até poderia usar o cabelo comprido, né? O homem tudo bem, mas a mulher usar cabelo curto ficava estranho, né? Era complicado. Então, assim, ó, o que acontece ali? Também a mulher começou a exigir do seu marido uma contraparte na casa também. Assim como ela estava no mercado de trabalho, o homem também, quando chegava em casa, tinha que dividir. Então sobrava um tempinho para as mulheres também cuidar da beleza, que antes não tinha. Então entrou essa parte também. Nessa década de 50 a 70. Então a gente está falando das avós. Das nonas já, não é das bisnonas. Bisnona foi antes, agora é das nonas. Mas graças a elas hoje a gente está aqui. Maneira carinhosa de dizer, né? É óbvio. Isso. Então assim, ó, essa geração foi que entrou no mercado de trabalho, que exigiu muita coisa. E depois a gente vai ver que a história também trouxe aqui na década de 80, já vamos falando da nova Constituição, né, de 84. Teve uma nova Constituição onde trouxe, hoje na Constituição diz que homens e mulheres que ocupam a mesma função têm que receber o mesmo salário. A gente sabe que não é assim. Hoje, mas inclusive existem movimentos para que isso seja revisto, né? Mas números homens do IBGE e mulheres hoje provam que as mulheres ganham 30% menos dos exercícios na mesma ainda função. Existe, infelizmente ainda existe isso, mas homens e mulheres que ocupam a mesma função, exercem o mesmo trabalho, não tem por que ganhar diferente. Exercem a mesma função, fazem o mesmo trabalho. Por que a mulher ganha menos? Isso não tá certo. Não fecha, né? Essa conta não fecha, né? Nessa década de 80 a 2000, agora muitas mulheres estão ouvindo, estão nessa fase aí, né? Muito bem. Então, o que acontece aqui nesse período? Reconhecimento da gente na Constituição foi importantíssimo. Reconhecimento da licença maternidade, 4 meses. Muito importante. Mas assim, a gente precisa avançar muito nisso, porque de acordo com estudos, né, de alimentação infantil, são necessários 6 meses de alimentação materno. Exclusiva no peito. Mas com 4 meses, as mulheres têm que ir para o mercado de trabalho. Então já como? não dá para fazer isso. Então tem que fazer uma introdução alimentar muito cedo nessa criança. Que pode prejudicar futuramente. Existem as empresas cidadãs que hoje elas aplicam 6 meses. O funcionalismo público também são 6 meses, né? Mas no setor é uma conquista privado, muito importante das mulheres. Mas no setor privado ainda não é regra, são né? 4 meses. Né? Outra coisa que é um avanço nesse período é a união estável. O nosso test drive de casamento. O test drive que dura 18 anos. Nós vamos completar 18 anos de test drive de casamento. Mas o termo união estável agora é possível. Coisa que na décadas atrás... Era impensável. Era impensável, né? Pensar numa situação dessa. Então, essa parte de união estável, gente, é muito bom. Muito importante. Pensar, porque assim, existem os mesmos direitos de uma união parcial de bens na união estável, né? Então, é o que a gente construiu junto, a gente divide. Divide em casa. O que é teu,
o que é meu e o que é teu é nosso. É assim que funciona mais ou menos. Olha o golpe. Né? Não, mas juridicamente falando é isso. O que nós tínhamos antes de nos conhecer, cada um. Agora, o que nós construímos juntos, a gente, é óbvio, é justo. Não é exigir mais ou menos. É justo, simples. Olha, outro avanço desse período aqui para as mulheres anteriores. A pílula anticoncepcional, gente, ela entrou como uma liberdade para a mulher. Claro que ela não é 100% segura. Sim. Né? Mas pelo simples fato de ela poder decidir, optar se ela quer ou não ter filhos, já é uma grande evolução, né? Já é uma grande liberdade que ela conquistou também, né? Exato. Então, assim, olha, a gente acha importante falar desses avanços, porque se antes a pílula anticoncepcional era, assim, quase nulo, porque o homem não podia, né? Hoje, e a mulher também tá. E era uma forma de travar a mulher, para a mulher não desejar um outro homem. E assim, com a pílula anticoncepcional, a mulher teve opções de escolha. E a questão de desejar outro homem ou coisa assim, tem a ver com outras situações e não tem a ver com a utilização ou não da pílula em si. Sim. Entram outras questões muito mais profundas. Antes de tu continuar, nós vamos voltar para o estúdio principal lá, o Marcelinho tá lá, eu tô lá também. Então a gente vai conversar, já a gente volta para mais uma participação aqui. Vai compartilhando, vai curtindo, vai mandando seu recado aqui no Araclique. Aguenta aí, já voltamos. Já voltamos, né? Daqui a pouquinho a Andriele vai voltar e tal. O que achou do papo, né? Já voltamos. Como é que o senhor se sentiu entrevistando a sua esposa, Rui Paulo? É uma pressão, viu? Vou admitir, é uma pressão. Mas é uma pressão, na verdade... É boa, é maravilhosa. Exato. O quão importante, né, foram essas libertações ao decorrer dos tempos, né, na questão da mulher. A gente estava verificando agora aqui na questão do voto. Né? É uma coisa que eu particularmente não sabia. As mulheres só puderam ou obtiveram o direito a voto em 1933. Entre essas e outras mais questões. Né? Tem mais curiosidades que a Andriele vai trazer aí, tem mais situações aí. Se você ficou impressionado com o voto, essa questão do anticoncepcional, do contraceptivo e tudo mais, também é a mesma coisa. Da liberdade, a mulher foi conquistando as suas liberdades. Ao longo do tempo, cara. É uma coisa bem interessante, até para o nosso público saber o quanto é importante essas informações. Né? É verdade. Todo esse no decorrer do tempo, o quanto que as mulheres acabaram adquirindo de direitos. Né? Principalmente, eu estou impressionado com o direito a voto. É um detalhe. É só um dos detalhes, né? Mas hoje é inadmissível. Tem muita coisa assim que há muito tempo atrás a gente... Era um impensável. Por exemplo, o simples fato de uma mulher usar uma calça. Você já imaginou hoje você proibir uma mulher de usar uma calça? Você, mulher que está nos assistindo, olha só que coisa interessante. Isso não existe, né? Outra, proibir a mulher de cortar o cabelo, de deixar o cabelo curto. Cara, isso é impensável, entendeu? Hoje, nesse sentido, né, nesse contexto, então estamos... foram várias libertações, claro, assim, com certeza tempo, absoluta. Né? E aqui você está acompanhando, a Andriele está sendo entrevistada, aqui ela tem conteúdo e tudo mais, a gente tem mais 2 bloquinhos aqui que ela vai dar um apanhado geral. Aqui, esse tema, teria assunto para uma live de dúvida, 10 horas aqui tranquilamente, né? Estamos no mês das mulheres, então a gente optou por trazer uma mulher aqui para falar um pouquinho sobre as conquistas, os direitos feministas e tudo mais. Ela vai dar uma pincelada na questão do feminismo também, que não tem nada a ver. Feminismo não é ser contra os homens. Não, muito pelo assim contrário. Como o machismo, na verdade, tem uma série de fatores e tudo mais e tal. Justamente para desmistificar esse termo. Isso, desmistificar, né? E tudo mais. Beleza, abraço você que está acompanhando, você que vai acompanhar essa live. Estamos aqui segunda-feira, hoje é dia 13 de março. Em homenagem às mulheres. É um mês da mulher. especial, é um mês das mulheres, né? Inteiro dedicado a vocês, mulheres. Vamos à parte 3, então, dessa entrevista com a Andriele? Bora lá? Muito bem, de volta ao nosso estúdio de número 600 e alguma coisa. Já perdeu a conta. Eu já perdi a conta, esqueci o número que eu falei aqui, né? Estamos aqui nesse bate-papo, aqui no Araclique, nesse bate-papo com a Andriele Trindade, que é a minha excelentíssima esposa e que tem um conhecimento vasto sobre essa questão da mulher no mundo do trabalho, a questão histórica, sobre a questão do feminismo, os direitos que as mulheres conquistaram e tudo mais. E ela é a convidada de número 2 desse programa, que com certeza vai ter milhares de edições, e a gente quer entrevistar
muitas personalidades, muitas pessoas aí. Sim, Essa semana, assuntos, é bom, todos os assuntos, né? Assuntos diversos, pessoas diversas. Na Mas semana... eu quero voltar aqui para falar de outros assuntos também. Vai voltar com certeza absoluta. Você sabe que você manda, né? Você manda, então... Viu só, gente? Isso é a evolução dos tempos. Mas assim, olha, o que acontece? Quando a gente fala de 8 de março, Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente lembra aquele fatídico ato onde as tecelãs foram trancadas lá na fábrica e elas morreram. Mas o que aconteceu? O Marcelo botou a Sharon Kate na live e eu vou botar o Ozzy. Ozzy, tá aqui o Ozzy. Olha aí, agora tirou a minha concentração. Vai lá. Tá. Mas assim, ó, o que acontece? Elas não estavam reivindicando qualquer coisa. Elas estavam reivindicando melhores condições de trabalho. Simplesmente isso, né? Pensa numa jornada de 16 horas, gente, chegar Às vezes em você casa... faz as suas 8 horas, 6 horas e já chega em casa cansado, acabado. Imagina fazer 16 horas. E assim, os seus filhos tinham que ser levados para as fábricas, porque o poder público, por exemplo, não tinha onde deixar as crianças, né? Então as crianças estavam lá, as crianças também tinham que trabalhar e elas trabalhavam de graça. Então, para acabar com o trabalho infantil, para melhores condições de trabalho e renda, elas reivindicavam poder de voto, tinha um monte de outras coisas que as mulheres queriam junto. O movimento foi muito repreendido, e aí elas foram trancadas lá naquela fábrica, foi ateado fogo, e 143 mulheres morreram, se eu não me engano. Esse é o número, simplesmente, né? As mulheres foram reivindicar seus direitos, nada além. E aí, ao invés de ser conversado, de ser dialogado, negociado e tudo mais, eles simplesmente trancaram as mulheres lá e tacaram fogo. Então, era essa a mentalidade naquele momento lá, né? Lembra das caças às bruxas também, né? Uhum. Então, o que acontece? A mulher sempre foi muito marginalizada, sempre foi muito crucificada, a mulher sempre foi vista com segundos olhares. Não tem aquela passagem que o Chico Anísio falava em relação ao homem e a mulher, a postura do homem, né? O homem, ele é pegão, ele é isso, aquilo. E se a mulher tivesse essa atitude, o que ela é? Puta, né? Que dizia que o pé de mulher não combina com chuteira. Que mentira, né? Pé de mulher não combina com chuteira. Então, assim, o futebol, as mulheres que gostavam de jogar futebol, não jogavam por quê? Porque era muito marginalizado, porque é coisa de homem, não é coisa de mulher. É verdade. As meninas pequenas, vai brincar de boneca, não vai pegar a bola. Né? Não, mas não é isso. A questão de carrinho também. Mulher pegar um carrinho, era impossível, né? Era besteira, né? Mas hoje é considerado besteira porque é uma besteira. Se a criança quer brincar de carrinho, não importa, não tem nada a ver com a questão de sexualidade, a menina gostar de carrinho e o menino gostar de boneca, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A psicologia explica que o homem que brinca de boneca quando criança, menino, ele se torna um pai mais afetivo. Um pai mais carinhoso. A seus filhos, né? É verdade. Ele se transforma num pai. Só que olha a dificuldade, né? Temos os nossos sobrinhos, a Esther e o Benjamin, que são crianças, né? E eu fui procurar um boneco para o Benjamin e para a Esther também. Que tem muito mais bonecas. É verdade. E boneco menino, são poucos que tem, sabe? E eu não encontrei para mandar para ela, para dar para ela um boneco. É difícil isso, né? É verdade. Então essas coisas eu tenho certeza. Sabe uma coisa que está gerando muita questão de identidade, que a gente vem falando da diversidade. A diversidade ela é muito importante a gente trazer nos nossos dias a dias, porque a gente fala sobre a questão da cor, raça, cor. Então, as pessoas discriminavam muita gente, né, por causa da cor de outro. Então, assim, ser mulher é difícil, ser mulher e preta é mais difícil ainda. A sociedade ainda tem esse preconceito. É mais difícil ainda. E ainda tá reduzindo, hoje, mas ainda existe. Mas sabe, mulherada, vocês que estão assistindo a live, e vocês homens que estão assistindo a live, porque homem de verdade luta para que a gente também tenha igualdade. A gente não vem para competir, a gente vem para somar. Então, assim... Assim como os homens precisam das mulheres, as mulheres também precisam dos homens. Exato. Não é uma disputa. O movimento feminista não quer tirar o homem. Não quer, ela só quer lutar por direito. Feminismo e machismo não são opostos, Eu comentei no programa não lá, são eu opostos. comentei o contrário de machismo
é a inteligência. É sério. O contrário do machismo é a inteligência. Feminismo e machismo são duas coisas distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então eu digo assim, ó, a gente tem que trazer os números para o dia de hoje e daqui a pouco a gente fala também sobre a importância da mulher na política. Aonde nos espaços. Eu tenho um lema para mim, a gente leva para as nossas empresas, né, isso, que diz o seguinte: o lugar de mulher é onde ela quiser. E onde ela quiser, ela tem que ser feliz para isso. E aí, olha só alguns dados do cenário atual. Esses dados aqui são do ano passado, mas acredito que não mudaram tanto assim. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo vivem abaixo da linha da pobreza. É triste. 70% desse número é mulher. Que loucura. 70% desse número é mulher. Outra coisa aqui, ó. 1970... a força de trabalho... Eu só vou trazer assim uns dados, viu? Mais recente vai ficar em 2013, né? Porque o que acontece? A gente sabe que depois de 2013 deu um salto da mulher também, a participação no mercado está quase ali. Mas é que a prova, comprovação... Mas olha só, em 1970, apenas 21% dos funcionários nas empresas e mulheres que trabalhavam fora, era só 21%. Em 2000... 5,4%. Olha, no espaço de 30 anos, aumentou somente 14%. 14%. E 2013, então, foi 42,79%. 13 anos depois, foi menos de 10% de avanço. Então, assim, a gente está avançando sim, só que são passos muito lentos. Isso é conforme também o IBGE, né? Que são os dados bem importantes. Então, só que se a gente colocar aqui dados, eu até nem vou entrar muito nesses dados estatísticos que envolvem escolaridade e cor da pele, se a gente for entrar muito, nisso... né? Que tu vai entrar faixa etária... Viu? A mulher negra é sempre pior. Baixa renda. É sempre pior. E agora a gente tem que falar da importância da mulher na política. Sabe por quê, Rui? Porque tudo que envolve avanços pra gente tem a ver com política. E a gente pode falar isso no próximo bloco? Podemos, claro. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais. Fique ligado aqui. Marcelinho, o povo tá comentando aí, tá participando. Responde aí. E aí? E aí? E aí? Você tomou água agora, justamente nesse momento, né? Estamos aqui nessa entrevista especial, né, alusiva ao mês das mulheres. Estamos nesse programa de número 2, né, diretamente aqui da Marcelinho House, aqui no AraClick, que é uma nova opção para você descobrir e ficar inteirado dos principais assuntos que rolam aqui na nossa cidade, no município, no estado, no Brasil, no mundo. Hoje a gente optou por trazer a minha querida esposa, né, a nossa querida Andriele, para falar um pouquinho mais sobre essa questão feminista, né, a questão das mulheres, já que é alusiva ao mês das mulheres. 8 de março, né, foi a passagem do Dia Internacional da Mulher, e também valorizando. Eu garanto que você que está acompanhando aí, talvez não sabia dessas curiosidades, desses números. Quantas informações interessantes. Né, dessas informações, né? Lembrando que esse espaço aqui, a gente quer toda segunda-feira trazer uma pessoa diferente para contar uma história. Na primeira live a gente trouxe o nosso querido Valde, inclusive ele participou aí, disse que estava acompanhando, tomando um chimarrão. Tomando um mate. Grande Valde, obrigado, viu? Você com certeza nos inspira muito, a sua história é maravilhosa que você contou na outra live. Futuramente você também vai estar presente por aqui também, contando mais histórias e tudo mais. E a gente agradece você, viu, Valde, por ter nos iluminado com essa ideia. E a gente está aqui humildemente para tentar fazer jus à sua ideia, né? Trazer mais informações aqui, fazer essa espécie de podcast aqui. Nós, lembrando assim, reforçando que a gente convidou várias pessoas, a gente tentou trazer mais pessoas aqui para conversar ao vivo, um bate-papo ao vivo aqui, trocar informações, né? Discutir, contar histórias aqui, como a gente contou a história do Valde, né? Ele contou a própria história de vida, que muito nos inspira também, né? A questão da perseverança, de como surgiu, das dificuldades que ele passou. E a gente quer trazer você também. Você tem um assunto aí que você gostaria de abranger um pouco mais? Tem alguma sugestão? Tem alguma crítica? Estamos aqui abertos a críticas também, né? Sem dúvidas, também. Toda crítica é muito bem-vinda também, né? Você pode falar pra gente, pode comentar, pode mandar um recado, aí a gente faz questão de ouvir você. Esse espaço, há muito tempo atrás, os órgãos de mídia, eles tinham era uma via de mão única, né?
simplesmente transmitia, pronto, você recebia, ponto. Não, esse espaço aqui, as redes sociais, é uma via de mão dupla. Tanto você pode receber, quanto você pode interagir. Você pode discutir, você pode participar, você pode discordar, e é maravilhoso se você discorda. É, perfeito. Né? Argumentar aqui de uma maneira racional, de uma maneira muito culta, muito simples, muito prática e tudo mais, com o respeito em primeiro lugar. É maravilhoso você divergir das nossas ideias, do que a gente está comentando e tudo mais. Essa live que a gente conseguiu, né? Essa entrevista que eu fiz com a minha excelentíssima esposa, foi para trazer informações. Marcelinho viu alguns dados aqui também que te chamou a atenção, né? Exato, sim. É uma quantidade imensa de informações. Agora, o mais impressionante e que justamente faz alusão ao Dia Internacional da Mulher é justamente aquele fato que ocorreu em que 143 mulheres perderam a vida, né? É verdade. Elas simplesmente estavam naquele momento tentando buscar igualdade de direitos. Exato. Nada além disso. Mas naquele momento os patrões lá não quiseram discutir os direitos, simplesmente fecharam elas lá e tacaram fogo. Exato. Então isso já demonstra a dificuldade que era, ou como foi difícil essa transição, essa aquisição de direitos ao longo dos anos. É impressionante, né? Então assim, não existia o diálogo. Não. Né? Não existia nenhum tipo de consideração, digamos, em termos de diálogo, de entendimento. E foi uma atitude extrema que ficou na história, justamente no dia 8 de março, que é onde esse fato triste, né? Mas que marca a reivindicação, a busca das mulheres por igualdade, nada além disso. De se lembrar, mas a gente tem, para não ser em vão esse fato triste, né? Então, verdade. Tem né? que ser relembrado e justamente esse a gente sabe que as mulheres ainda não têm os seus plenos direitos, elas não têm a igualdade. A gente pode falar aqui, talvez a nossa realidade, a nossa bolha aqui, entre aspas, não seja a realidade que a maioria vive, né? Mas existem, por exemplo, tem países até de outro continente e tudo mais, que eles seguem uma religião onde a mulher ela é simplesmente um objeto de troca, de negócio, e ela só serve para reprodução. Entendeu? Para nós. Ainda existe hoje isso. Ainda existe, século XXI ainda existe isso, né? Então, assim, esse mês alusivo ao Dia Internacional das Mulheres é dedicado inteiramente a você. Você que é jovem, você que é mulher, né, adolescente e tudo mais, busque se inteirar um pouco mais sobre as lutas dessas mulheres antes de você. Para você entender, se hoje você pode, a Andriele comentou aqui, se hoje você pode cortar o seu cabelo curtinho, você é livre para isso, teve mulheres que tiveram que lutar para você conquistar isso hoje. Coisas que hoje são tão simples, né? É verdade. O fato das vestimentas, tudo, né? certas atitudes em que mulheres elas não eram nem consideradas para em locais, determinados locais, Sim. não tinham direito a voto. Essa questão liberdade hoje, ela é muito abrangente, né? Ela é muito abrangente e as mulheres ainda carecem e muito do respeito pela liberdade. Se ela escolheu, a escolha dela é a escolha dela, ponto. Né? A gente tem, o preconceito já está intrínseco na nossa história, na nossa vivência e tudo mais. E esse mês é um mês voltado, então, né, para abrir a cabeça das pessoas, mostrar. E aqui a gente está fazendo essa entrevista aqui justamente para isso, visando isso, para mostrar para vocês que as mulheres tiveram que lutar e muito para elas conquistar o que elas têm hoje. E elas carecem de luta, muita luta ainda, para conquistar muito mais os direitos, né, e se tornarem, terem a sua plena liberdade e a sua igualdade também, né? Exatamente. Pelo simples fato de ser mulher, não tem como... Não, isso né? É uma coisa totalmente fora de contexto nos dias atuais. Então, não, hoje assim, é inadmissível. Somente hoje, relembrando, por exemplo, eu acredito que a maioria dos professores sejam mulheres. Pois é. Na sua grande maioria. Quem puder nos ajudar ou nos prestar essa informação. Pode comentar aí, mandar um recado. Na verdade, é uma das profissões mais importantes dentro de uma sociedade. E, né? e é tão mal valorizado. Exato. Né? O papel que a mulher desempenha hoje é de extrema importância. Essa profissão, tu tocaste aí na profissão professor, ela é muito importante. Ela é importantíssima, se não a mais importante de todas. Pode-se dizer com toda Porque qualquer doutor, doutor, eu digo doutor, né, estudado, mestre, pós-doutorado e tal, ele aprendeu com quem? Com o professor. Né? Então o professor ele é extremamente fundamental, desde o professor do primário, dos ensinos fundamentais e tudo mais, ele é extremamente importante. Se eu não me engano, na cultura oriental, o imperador lá, eu não sei se é da China e tal, o imperador, ele é o imperador, ponto final. Todo mundo tem que prestar reverência ao imperador.
os professores são os únicos que não precisam prestar referência ao imperador. Exato. Tem uma cultura aí e tal, até posso pesquisar, quem sabe numa próxima. O que é isso? É o respeito. É o respeito. É o respeito ao professor. É a visão, é a inteligência. Se o professor dentro da sala de aula, ele, entre aspas, ele é mal intencionado, imagina o que ele pode macular, o que ele pode causar na cabeça dessa criança, séries iniciais e tudo mais. Principalmente. O que ele pode desenvolver nessa pessoa. O professor, se ele vai lá com todo amor, todo carinho, toda a vontade de ser professor, ele pode dar um rumo para essa criança, um rumo muito bom. Mas, ao mesmo tempo, se ele for não for tão bom na profissão dele, ele pode acabar com essa pessoa. Exato. Então, entendeu? Só relembrando, professores e professoras, né? É verdade. Fizemos um cortezinho aqui em relação a professor. É um detalhe, né? Quem sabe mais, a gente pode, com certeza, também entrevistar professores aqui. Sem dúvida. A gente até tentou, o pessoal da educação. Infelizmente, nesse horário aqui a gente não conseguiu, mas a gente quer trazer aqui professores também, de uma forma também de homenagear e agradecer por todos os professores que foram nossos professores. Que passaram. Quem sabe a gente entrevista um professor que nos deu aula também, né? Ah, tem certeza? Será que é uma boa ideia? Ele vai confirmar o quanto eu era estudioso, o quanto eu sou estudioso, o quanto eu fui comportado. Tá bom. Eu senti uma dose de ironia aí nessa sua... Um pouquinho, mas cara, basicamente assim, eu sou muito movido por quem faz, certo? Eu acho que ninguém mais do que os professores para fazer por nós. São nossos exemplos. Nossos filhos, pela comunidade. A sociedade em geral. Sociedade em geral. Eu tenho a grandiosidade de ter uma professora na minha família, que é minha esposa. Opa! Quero mandar um abraço especial para ela. Deia. É uma profissão digna, realmente, verdade. Como você falou. Os professores também têm muito a buscar ainda. Isso, a gente tocou no assunto professores. Eu posso falar, eu tenho a Teia, é professora, formada em pedagogia. A Tânia, minha irmã, minhas duas irmãs são professoras. E a dona Dalva, minha mãe, é professora aposentada. Então eu tenho na minha família... Então, o meu respeito a todos os professores. Quem sabe seja o assunto de uma próxima live também, os professores, certeza, né? Com certeza, alguém representando ou alguém... Professores ou professoras, né? Professoras. E a gente vai querer entrevistar aqui, trocar ideia, trocar informações. Nenhuma. De preferência, algum professor que nos deu aula para eles falar bem da gente, né? Ou contar a verdade. Sei lá se é uma boa ideia. Beleza? Você que está comentando, participando aí. Esse é o clima. A gente está aqui para conversar, para bater papo, para discutir, para interagir com você, mandar aquele abraço. Para você que está acompanhando aí, não curtiu a nossa fanpage ainda, Araclick. Curta, compartilhe, interaja com a gente. Araclick é a fanpage que você está acompanhando essa live aqui. Vamos ao quarto e último bloco, então. A entrevistada de hoje, aqui no Araclick, é a Andriele Trindade. Vamos lá? Chama o Rui aí, que ele vai fazer a entrevista. Ô, Rui Paulo, passa pra lá. Estamos de volta no Mês da Mulher, live de número 2 aqui no Araclick. E a Andriele Trindade está aqui falando sobre a questão da mulher. Desafio de ser mulher, né? Desafio de ser mulher. Muito Isso bem, aí. vai trazer mais dados, vai trazer mais informações aqui no Araclick. Então... Você sabe que a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante para a gente. E ela foi criada... Lembra quando eu falei que todo direito que a gente teve, ela tem cheiro de sangue? Todo direito que a gente tem cheiro de sangue. A Lei Maria da Penha... Quem conhece a história da Maria da Penha? E eu tive a oportunidade de conhecê-la. Conheceu ela, né? Conheci ela numa conferência nacional das mulheres. Lá em Brasília, né? Em Brasília, exato. E ali ela contou a história, a vivência dela. E não é fácil você sair de um relacionamento abusivo. Assim como tem relacionamento abusivo de mulher para homem, e olha que poucos, né? Você tem que concordar comigo isso, né? Muito. Eu vou apanhar de novo. Não, brincadeira, uma brincadeira, mas esse assunto é sério. Maria da Penha é uma guerreira, a história dela é sensacional, né? Tudo de ruim que ela passou, os maus tratos do marido... Não convém a gente dizer aqui, porque a história dela é maravilhosa. Pesquise mais, você que tem curiosidade. Saiba quem foi e o que aconteceu com Maria da Penha, que leva o nome dessa lei. Ela ficou na cadeira de rodas devido a inúmeras agressões. E a mulher, ela sempre tem aquele sonho de que o seu príncipe não vira sapo não, sabe? Que o marido seja a pessoa que a gente... ama, que a gente quer para a vida toda, que é o pai dos filhos da gente, que vai respeitar e tudo mais. Esse é o sonho nosso.
mas existem realidades que não condizem com isso. E essa realidade, ela é uma realidade de violência, que a gente tem que falar sobre isso. E a violência no campo ainda é maior do que a da cidade. Aqui em Aratiba, eu não sei se as pessoas também conhecem, às vezes a realidade das mulheres de um bairro pode ser diferente da realidade da mulher do outro bairro. Sabe? Por isso que é importante ter esses núcleos femininos. Não só em Aratiba, né? Em todo lugar, daqui a pouco, às vezes, o próprio vizinho já tem uma realidade totalmente diferente de outro, né? Mas é nesse caso aqui, gente, que é importante ter núcleos femininos dentro das prefeituras. Não sei como é a Aratiba, não posso falar sobre isso porque é uma realidade que eu não conheço, né? Mas assim, ó, é importante sim ter esses núcleos femininos onde a gente discute tudo. Daqui a pouco o homem, ele é um agressor, mas na cabeça dele é algo natural, porque muitas vezes se naturalizou a violência contra a mulher. E às vezes ele acha que o que ele está fazendo não é agressão. Então é importante ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar esses assuntos com esses núcleos femininos, que é importante estar discutindo. Importante a participação também, né? Exato. Então, assim, ó, isso é importante porque dali também, e a realização dessas conferências municipais, estaduais e nacionais das mulheres é o quê? A gente discute as realidades. E às vezes a gente está dentro de uma bolha. Sabe? A realidade que uma mulher de Aratiba vive é diferente de uma mulher de Concórdia, de Chapecó ou de São Paulo. Só citando assim esses exemplos, tá? E você quer saber, recentemente teve a lei da importunação sexual, muito importante. As mulheres de Aratiba talvez não vivenciam isso em transporte público, né? Mas lá em São Paulo, lembra quando a gente foi para lá? Gente, a gente disputa centímetros dentro dos ônibus. E aqueles homens, se o homem tá mal intencionado, cara, ele se esfrega. Ele se esfrega na gente. É verdade. E tem homens, inclusive, crianças escutam esse programa? Eu acho que não, né? Então eu vou trocar a palavra. Eles ejaculam na calça, se esfregando nas mulheres. E tem vídeos disso. O quanto isso é nojento, sabe? Poxa, tu tá indo pro trabalho, indo pra faculdade, ou voltando cansada, sabe? E o cara vem aí se esfregando, ainda tem coragem de ejacular. Né? Então, assim, ó, isso é uma sacanagem muito grande. Então, essa importunação é importante, sim, tratar disso. Não é a nossa realidade. Não é só isso. Até teve aí recentemente um caso de um cara muito famoso, né, do sul do Brasil aí, que acabou sendo preso por importunação sexual. Foi lá passar a mão, foi lá meter a mão né? Enfim. Mas assédio. Enfim, isso é assédio que eu digo assim, ó. Fogo xadrez. É assédio das mulheres, elas sofrem muito mais assédio do que os homens, principalmente no ambiente de trabalho. Às vezes tem chefe que se insinua para sua funcionária, às vezes, cara, a questão do ensino da sexualidade, né, nas escolas ele é muito importante. Até tem vários professores que podem falar sobre isso porque elas identificam qual que é a criança que está no meio abusivo. Muitas crianças, porque elas não sabem que aquilo é uma violência. E a gente tem visto que ser mulher, ser menina, não teve um pai que estuprou a sua filha de 2 meses, recentemente a menina morreu. E olha só, não querendo colocar tudo no mesmo saco, mas assim, o pai evangélico que se dizia temente a Deus, tudo mais ainda fez isso aí, fez essa barbaridade com sua filha de 2 meses. E tem relatos de muitas e muitas. A gente até não fica crianças sabendo muito o relato, porque quando envolve menor de idade e tudo mais, a questão da jurisprudência judicial é proibida a divulgação. A gente fica sabendo depois e tudo mais, até justamente por envolver menor, não pode identificar e não se deve identificar. Mas existem casos que acontecem. Mas tem que canchar pau um homem desse. Mas olha só, quer ver? Não só isso, eu faria outras coisas bem piores. Mas o que acontece? Por isso, Deus me livre de acontecer algo semelhante na nossa família, sabe? Mas se acontecesse,
São poucos os motivos que eu mataria alguém, mas eu acho que esse eu faria. A gente não pode prever o que a gente faria num negócio desse. É tão absurdo uma situação dessa que... Mas tratando-se de violência, é importante a gente diferenciar. Existe a violência psicológica. Sabe aquele esquema de xingar, humilhar? Ameaçar, às vezes aquele olhar já é uma ameaça. Intimidar, né? Tudo tipo, isso. Tipo quando você me manda lavar louça, daí eu... mas isso é obrigação sua. Então, assim... Brincadeira, não, mas existe a violência psicológica, onde o homem, né... Chantagem. Também. Tá? Então, essas coisas, gente, psicológica. Física, por questão de força, né? Força, espancar, empurrar. Essas coisas todas. Segurar, apertar, já é uma violência física. Puxar cabelo, mutilar, né? Tem outros tipos de violência também, né? Então, tudo isso. A violência sexual. Se a mulher diz não, é não. Ponto, acabou. Mas ela veio até o motel comigo, não importa. Se naquele momento ela perdeu o tesão e ela não quer, acabou, não. Por favor, não insista. Passou da linha até marido violência. E mulher, né? Pode acontecer isso também, né? Não é não. Ponto. Existe a violência patrimonial, que é quando o homem retém, né? Tipo, exclui sua mulher, controla o dinheiro dela. Tu sabe, numa dessas conferências que eu fui, a mulher do campo, ela sofre muito mais isso. Por quê? Ela trabalha junto com o marido, mas é o marido que vai lá no banco sacar o dinheiro, é o marido que vai lá. Às vezes ela trabalha até mais, porque ela tem que ir para a roça, ela tem que fazer, e ainda quando tem que voltar para casa antes para arrumar o almoço, para ajeitar e tudo mais. Mas ela não vê a partilha do dinheiro para ela também. Às vezes nem vê a cor do dinheiro, não tem o seu bolo para fazer o que quiser. Né? E num desses depoimentos, Rui, a mulher... que ela estava numa dessas conferências que eu participei, ela disse o seguinte: a primeira coisa que eu fiz quando eu me aposentei, olha, que ela teve a oportunidade de ela ter o dinheiro dela, foi comprar 2 bolsas, ela disse. 2 bolsas, aquilo era o sinônimo de liberdade para ela, era ter essas bolsas. Ela quis, ela uma coisa nunca que ela quis. pôde ter uma bolsa sequer, porque o marido nunca deu. E a segunda coisa que ela fez foi se separar. Então, a questão de renda... A dependência financeira, né? A renda, muitas mulheres se submetem à violência por conta da renda. Se permitem, né? E existe toda aquela questão da violência moral. Que é assim, os homens fazerem comentários da sua esposa para humilhar ela para outras pessoas. Sabe? Falar mal dessa mulher. Minha esposa isso, minha esposa aquilo, entendeu? É uma violência moral. Isso é uma violência moral. Então, assim... São vários, né, tipos de violência e a gente discute isso no campo político, e é por isso que eu trago aqui, tá? E a gente tem um número, né, que é o 180, que a mulher pode ligar. E hoje, se a gente suspeitar de uma vizinha que está sofrendo violência, a gente pode ligar, a denúncia é anônima e a gente pode ajudar. Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim, porque essa mulher pode estar precisando da nossa ajuda. Quem sabe vai ser essa ajuda que vai salvar a vida dela. Né? E quando eu falo de mulher importante. na política, sabe o que é importante? Nós, mulheres, somos em maior número de eleitoras. É verdade. Só que o número de... A representatividade... A nossa representatividade feminina é muito baixa. Sabe, mulher não apoia a mulher. E é errado isso. Porque quem vai discutir esses avanços para nós? É no campo político. No campo político só tem homem. Será que eles vão ter... Só tem não, é a maioria. Não, mas tudo bem. Sim. Só que tu vai colocar o número, a bancada feminina, tudo bem que em 2019 foi a maior da história. Já está começando a aumentar, né? Já está começando a vir. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Achei muito legal isso. Só que a gente discute muito no campo feminino. Ainda bem que tem muitos homens sensíveis às nossas pautas que votam conosco. Só que... Entendem, compreendem, né? Aí a gente entra em assuntos muito particulares, muito doloridos, como a gente fala em relação ao aborto. Quando a gente fala da descriminalização do aborto, esse é um descriminalização. Esse é um tema para uma próxima live. Podemos falar, sim, com certeza, eu acho muito importante. Temos várias... Que a gente precisa discutir ainda. E por isso que, olha, eu convido que tomara que o prefeito de Aratiba esteja acompanhando, para que, se ele não Ele com certeza vai ser um dos próximos convidados e tudo mais. Aí a gente está na edição de número 2 só, outros convidados e tudo mais. Isso que a gente está falando aqui
Não é só para Aratiba, mas é para todas as cidades. Aqui em Concórdia a gente briga muito por isso também. A gente não abre mão de ter esse espaço, sabe? Núcleos femininos para a gente poder ter uma secretaria e tudo. Mas olha só, nós temos aqui alguns desafios. Ó, o fim da divisão sexual do trabalho e a salarial, apesar de estar na nossa legislação, na Constituição, não é uma realidade ainda. Maternidade, aborto, violência, discriminação, dupla ou tripla jornada de trabalho, que se refere, né, ao trabalho doméstico também, as mulheres se dedicam 4 horas e meia a mais. Sabia que a mulher faz 4 horas e meia de serviços domésticos e o homem 1h15, mais ou menos? Sabia que a reforma da Previdência, mais do que nos prejudicou, são vários outros assuntos. Mas é que esses assuntos estão no campo político e a gente precisa trazer eles para cá. Olha, o reconhecimento da importância da mulher na sociedade, na família, nas corporações. Isso é maravilhoso. Enfim, é o seguinte, muito foi avançado graças a essas gerações passadas, mas nós que estamos aqui, mulherada, a gente tem a obrigação de melhorar o que já foi conquistado para que as mulheres que vêm depois possam pegar uma sociedade melhor do que a gente encontrou. Mais justa, é verdade. Mais justa, mais igualitária, mas essa é a nossa obrigação. Com certeza. Quero te agradecer, Andriele, muito obrigado mesmo. Eu ia te beijar no rosto. Mas eu quero na boca. Receba o nosso carinho aqui, obrigado pela participação, pelas informações e com certeza desses outros assuntos você também trata muito bem e será convidada, quem sabe ao vivo, lá, né, no outro estúdio lá, para a gente conversar mais e interagir mais com essa galera que participou aqui dessa nossa live. Muito obrigado. Voltamos ao nosso estúdio principal, beleza, galera? Tchau, até mais. Muito bem. Estamos aí de volta do nosso estúdio principal, entrevistamos aí a Andriele e ela nos trouxe algumas informações muito importantes, também levantou a bola para a gente, quem sabe, numa próxima live também trazer mais pessoas, abranger outros temas. E é que nem eu comentei antes, a questão da divergência, né, Marcelo? É maravilhoso a gente ter divergência, porque ninguém... como é que é a totalidade de um assunto, né? A unanimidade, ela não é boa. Não é boa. Quando as coisas são unânimes, sempre vai deixar... Alguma coisa vai faltar. O direito à dúvida e ao contraditório. É maravilhoso. Você poder falar abertamente, discutir, debater assuntos com clareza, com ponderação. É esse o foco, né? A Andriele citou aqui o prefeito, né? Nosso prefeito Gilberto Endes. Quem sabe numa próxima live a gente faz questão de trazê-lo aqui para nós conversarmos não somente esses assuntos que a Andriele comentou sobre o Dia das Mulheres, sobre os direitos femininos, sobre as questões das participações das pessoas nas decisões, né? Tanto políticas no campo das autoridades e tudo mais, mas a participação, não só a participação feminina. Você que está nos acompanhando aí, eu estava conversando na semana passada com uma pessoa, cara, enquanto está aqui na frente do microfone, ou quanto a sociedade e tudo mais, o discurso tem pessoas que falam muito bem, se expressam muito bem. Ah, porque isso está errado, porque aquilo está errado, porque aquilo não pode ser assim, porque aquilo não pode ser assim. Aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa, eu disse, quando foi a última vez que você fez um trabalho voluntário? Que você dedicou o seu tempo a fazer alguma coisa sem o viés financeiro, sem o interesse. Bem, simplesmente fazer o bem. Quando foi a última vez que você, já que você está falando tão bem, a pessoa engoliu seco e não me respondeu? Então, assim, é muito bonito quem está na frente do microfone, quem está na frente da câmera, né, quem fala muito bem, quem se expressa muito bem, sabe escolher as palavras direitinho, beleza. Mas e cadê as suas atitudes, as suas ações? Quando foi a última vez que você fez um trabalho sem o viés financeiro para ajudar, seja na comunidade, seja na sociedade, seja na igreja, a igreja que você frequenta, seja qual for a sua igreja? Quando foi a última vez que você dedicou o seu tempo para uma outra pessoa, para uma outra entidade, para uma outra situação, sem cobrar nada em troca? Ou sem buscar likes ou interações, É isso. Né, quando foi a última vez? Então, assim, é muito bonito você fazer um comentário na rede social, você buscar dados, buscar fontes, buscar e tal. Mas quando você desligou o teu celular ou quando você desligou o seu computador, você lavou a louça da sua casa? Tu entendeu? Exato. Então é muito bonito na rede social ser uma coisa maravilhosa, bonita, a pessoa se expressar, bonito, gesticular e tudo mais. Só que quais as atitudes que essa pessoa tem? Entendeu? Nesse sentido, hoje eu acho que uma das coisas mais valiosas que as pessoas podem oferecer
As outras é o seu tempo. A sua dedicação em fazer... Atenção. A sua atenção, a sua dedicação em fazer algo a alguém. É isso. Exato. Estávamos vendo, esse último ano eu tô aqui em Aratiba, mas há 10 anos atrás, lá em Concórdia, um exemplo agora que me veio à cabeça. O Campeonato Interiorano de Futebol. O Campeonato Interiorano de Futebol de Concórdia teve épocas que ele atingia mais de 5.000 atletas. 5.000 atletas. Claro, abrangendo várias categorias. Várias categorias, inclusive várias chaves. Bem chave A, chave B, chave C, chave D, a Liga dos Campeões e tudo mais. Imagina, 5.000 atletas. É quase a população de Aratiba, mas é só num campeonato. De repente, agora, cara, o que eles lutam para atingir ali, por exemplo, 10, 15, 20 times, 30 times, 50 times, cara, é muito difícil. Eu vejo aqui também, tem muitas comunidades que já não tem mais. Eu conheço a realidade de algumas comunidades aqui de Aratiba, onde a própria diretoria já não mora mais na comunidade. O que acontece? Tem que importar alguém da cidade para ir lá na comunidade para ajudar a limpar o clube, para ajudar a cortar grama do campo, para ajudar no bar. Então, nesse sentido, né, onde eu quero chegar? É bonito você falar na rede social, é maravilhoso, é espetacular, mas e as suas atitudes, onde estão? Onde estão? Onde está o teu tempo? Tu dedicou o teu tempo a fazer o bem a alguém? Não, essas pessoas geralmente se escondem atrás do microfone, através de publicações. Não só no microfone, não só na publicação, mas... As publicações, ou eles se mantêm... Ou daqui a pouco é uma pessoa muito bem dada, uma pessoa muito bem vista, que não tem rede social nem nada, só que só fala, entendeu? Nesse sentido, a gente está vivendo numa sociedade onde, às vezes, a aparência vale muito mais do que a ação. E isso está errado. Sem dúvida. Entendeu? Poxa, nós falamos sério hoje, né, cara? Não, exato. Falamos muito sério. Essas questões, cara, é que nos fazem pensar, né? É isso. Então, se por algum momento você parar para pensar assim, uma das finalidades, fazer pensar. É isso. Se por algum motivo os teus pensamentos, as tuas ideias, e se por algum momento você estiver errado, ou se por algum momento você se deixou levar por algum comentário, por alguma coisa, ou formou a sua opinião em cima de, sei lá, talvez de uma coisa que não é certa. Alguma informação incerta, exato. É isso. Então, todo conhecimento que é gerado, mediado, então geralmente assim, ele acaba formando opiniões. É verdade. Nós não temos como nos livrarmos disso. Não, né? a gente tem que entender, a gente tem que absorver. Exato. Mas a gente só vai absorver ou botar em prática isso se a gente quiser. Você tem que ter um filtro, um desconfiamento muito grande. A gente Humberto Gessinger já dizia, né? Latas e litros de pasta legueada. O céu é só uma promessa, gente. Ixi. Então, assim, quanto mais você puder... Parafraseando o Engenheiros do Havaí. Obsolescência programada. Positivo. É um exemplo, é uma crítica em forma de canção, em forma de música. Engenheiros fazia muito isso. Voltando ao contexto, assim... o quanto é importante hoje, eu estou citando um exemplo, né, é opinião minha. Talvez eu esteja errado, provavelmente eu esteja, mas é minha opinião. É a tua opinião? Quanto mais você puder valorizar os seus, principalmente familiares, seus próximos, né? Fechar-se ao seu mundo, cultivar os seus amigos, certo? Cultive familiares, amigos, novos amigos. Não estou dizendo aqui para você deixar de fazer novos amigos, muito pelo contrário. Debata, discuta, converse, formem novas opiniões, busque aprender. É isso. Então, assim, é o que eu digo. A nossa opinião, ela basicamente passa por quê? Mídia. Se você ficou sabendo de uma notícia hoje, você estava lá? Uma notícia, seja lá qual for, você não estava lá, então... Isso, hoje é fácil. Que se ter o filtro. Um filtro, cara, aí tem que ser muito o filtro hoje criterioso. É fácil, e daí tem outro detalhe. Hoje, com a facilidade da internet, redes sociais e tudo mais, você está em dúvida, você busca outra fonte. Por exemplo, hoje é dia 13 de março de 2023. Uma triste notícia hoje. O Caniço, baixista dos Raimundos, faleceu. Falecido. Assim, quando eu recebi a notícia, eu estava acompanhando o Pânico da Jovem Pan, e aí veio essa notícia. Poxa, mas pra Jovem Pan anunciar, né? Peraí. Eu fui lá na internet e busquei. Opa, a Band anunciou, o UOL anunciou, o Globo.com anunciou, o Extra anunciou. Então, peraí. Então, essa notícia foi anunciada dessa forma por pelo menos 5 órgãos de imprensa diferentes. Isso aqui é um exemplo. Então, se você tem alguma dúvida de alguma informação que você recebeu,
Não é difícil você ir para o Google e procurar, pesquisar. Opa, peraí. Ó, não é bem assim. Calma aí, muita calma nessa hora. Então, assim, a gente tem, e com a facilidade aí que a gente tem acesso, é muito fácil. Daqui a pouco aqui o Marcelinho puxou uma informação, opa, deixa eu conferir aqui. Ou pego meu celular aqui, eu confiro. Marcelo, aquela informação, ó, não é bem assim. Ó, tu tá certo. Não, ó, beleza, ó, tá divulgado aqui. E você pode, então, inclusive, é fácil. ter várias versões de uma mesma notícia. Com certeza. Então, isso que a gente complementando aqui, sim. Paulo. Fique à vontade. Basicamente assim, ó, o que se tem que ter cuidado com vinculações, muitas opiniões são, elas são expressadas, porque muito do que é dito ou do que é mediado é pago. Então, assim, tem que não cuidar estou muito, dizendo, não estou generalizando, mas muito. Não, tem que prestar atenção, Exato. só isso. Então prestem atenção, por exemplo, assim, ó. Existe uma parte hoje do que é mediado, é pago, óbvio. Então quem paga direcionado, mais, quem né? paga mais, ou quem paga, pode divulgar basicamente o que quiser. Não estou citando nenhum órgão dele. Não, é um exemplo. Hoje, mas não, é um exemplo para exemplo. você ficar ligado. Por exemplo, assim, fiquei sabendo de uma notícia. A opinião sobre algum jornalista, alguém expressou uma opinião sobre um fato. Beleza. Ok. É a opinião dele. Ok, opinião dele, mas tudo bem. O próximo também pode exprimir uma opinião de uma maneira diferente. Antigamente o jornalismo, isso há muitos anos atrás, você é jornalista, Rui Paulo, né? Você lida com isso há muito mais tempo do que eu, formado em jornalismo, inclusive. Em 2008 me formei. Garoto. Nossa, temos aqui que um jornalista. barbaridade. Então, assim, nessa questão, prestem atenção no que é dito, né? Interesse, né? Vamos dizer interesse. Pode ser a palavra é interesse. Forma, porque a gente não quer usar aqui. Não. Criar alguma situação, citar algo de maneira não adequada. Resumindo aqui, o que a gente está fazendo aqui é conversar. Nós estamos aqui na frente do microfone, nós estamos conversando, simplesmente. Nós não direcionamos, não falamos ninguém, a gente está abrangendo. Outra coisa, esse nosso papo agora, que foi um papo um pouco mais sério, que não intimide você que será convidado a vir conversar com a gente. Não intimide muito de forma nenhuma. Primeiro, eu já falei isso aqui antes, a primeira coisa é o respeito. Assim como eu respeito a opinião do Marcelo, ele respeita a minha opinião. Se tiver uma outra pessoa com uma terceira opinião, respeito total. Entendeu? Rola muita... Às vezes é isso, você divergir conversinha paralela. É isso, às vezes você divergir... O simples fato de você divergir uma ideia, uma situação, um acontecimento... É o que faz aflorar. Acaba motivando essa pessoa de... sei lá... buscar uma outra alternativa. Não, e a maneira como a gente faz, a gente tem muito esse cuidado. Assim. Olha, quem sabe... Com certeza. Você tem várias formas e maneiras de você abordar uma pessoa. De dizer a mesma coisa. Ou de tentar expressar a sua opinião sem discussão. O debate é importante. A gente falou aqui, certo? Você muito bem falou também a questão da divergência. Eu respeito. Se você diverge de uma opinião minha, beleza, eu respeito a sua opinião. Só não queira impor a sua opinião como a verdade absoluta. Só isso. É simples. É simples. Eu sempre cito aqui, eu odeio bucho. Essa comida. Bucho, dobradinha, mondongo. Como é que chama? Mondongo. 3 nomes diferentes para a mesma comida. Eu não gosto. Ponto. Mas se tu gosta, beleza. Só um exemplo, né, É um pessoal? exemplo. É um exemplo. Isso a gente pode abranger vários assuntos aí. Mas é um exemplo. Eu não vou brigar com você porque você gosta. Ou da mesma maneira... não vou brigar com você ou obrigar você a não gostar mais porque eu não gosto. É isso. É simples. O exemplo é chulo, mas é para você entender. Se a minha opinião não é a mesma sua, só respeite, porque minha opinião é minha opinião. Eu não vou querer que você mude a sua opinião porque eu não tenho a mesma opinião que você. Cara, é simples, a gente não precisa complicar as coisas, é facilitar. Beleza, eu respeito a sua opinião, que é diferente da minha, e você só tem que respeitar a minha opinião porque ela é diferente da sua. Exato. Simples assim. Tem que haver esse cuidado, isso, né? É isso. E outra, a gente também citou aqui nessa live aqui a questão da divergência. Tu falou palavras bonitas, né? Falei mesmo, né, da cara? dúvida, como é que é? Tu falou. Tu já não lembra? Estou em dúvida. A questão da dúvida, né? Eu falei da unanimidade, né? Exato. Dê-se o direito a duvidar. Direito a duvidar. É isso. Isso se chama liberdade, se chama mesmo. Respeito. Entendeu? É isso. Não na questão da atitude, da proatividade. Você nunca pode duvidar, você tem que sempre acreditar em você. É isso. Certo? Agora, então, dê-se o direito à dúvida na questão
Seja ela qual O for. que nós estamos falando agora, mídia principalmente. Mídia, Muito cuidado, gente. Prestem atenção. Não estamos aqui querendo que você pare de assistir, pare de consumir. Não. Muito A pelo gente contrário. só está comentando, a gente só está aqui comentando. Outra coisa, que ninguém se sinta intimidado em estar aqui com a gente. Por que estaria? Não, por favor, a gente quer conversar, quer bater papo. Entendeu? Exato, Ponto, exato. acabou. Nós temos É várias pessoas a gente já convidou, sim, que sim. infelizmente não puderam. Várias pessoas aqui do meio empresarial, o meio artístico também a gente já Sim, conversou. Do meio das autoridades. Não é questão política, Não. é questão de Já autoridades. estamos entrando na questão Não, a gente já inclusive é o seguinte. assuntos polêmicos. Não, a gente não quer assuntos polêmicos, mas a questão política. Nós queremos somar, engrandecer. Nós não queremos falar sobre política. As autoridades já eleitas, elas são autoridades. Elas são figuras públicas que já foram eleitas. Ponto. Beleza. Elas não vão vir aqui fazer política. Elas vão vir aqui falar do cargo. Exato. É Como isso. serviço de utilidade pública. É isso. Que isso fique bem claro. A gente já a partir do momento pensou. que você é uma autoridade, você está prestando um serviço. Você já foi eleito. Ponto. Você já Acabou. foi eleito. Então a Entendeu? questão politicagem. Política, Não. Nós não queremos Pelo menos aqui. por enquanto, né? Não. Não, a gente já pensou, inclusive, nesse assunto. É um assunto que a gente não quer. E se a gente abordar esse assunto, Ele vai ser muito bem planejado. Planejado Não e muito teremos- bem cuidado, não com teremos o maior respeito. Ponto. Sem dúvida. Teremos É o isso. maior cuidado, principalmente quando utilizarmos, se porventura alguns assuntos forem surgindo, como religiosidades, religiões, Sim. políticas. Não, até questão religião. A gente está se aproximando da Páscoa. Até é uma ideia. Quem sabe, por que a gente não pode trazer pessoas de outras religiões para contar como é a Páscoa na religião diferente aqui? Então a gente quer. Esse espaço é para isso. A gente quer que, assim, dessa forma que o nosso papo está fluindo, está acontecendo, nós não combinamos absolutamente nada de entrar nesse assunto. A gente simplesmente veio aqui e conversou. Muito pelo contrário. O convidado que vier aqui, pode ser você que está assistindo agora. Se você vier aqui, venha de coração aberto, venha tranquilo, porque a gente não quer fazer mal a ninguém, a gente quer conversar. Esse espaço é simplesmente para isso, para nós conversarmos, para nós bater papo, para nós interagirmos. Até assim, eu acabei fazendo uma configuração errada aqui. Talvez aí na sua live deu uma piscada aqui da internet. É cagada minha, tá? Eu peço desculpas, pode ter travado aí. Acho que teve um momento aqui que cortou o áudio também, então fui eu que configurei errado, então eu peço desculpas. Mas acompanha a live aí, tá? Apenas uma Algumas falhazinhas. configuração de delay. Foi uma configuração errada que o Bocó aqui fez, beleza? Gente, por hoje é isso. Desculpa que a gente não teve muita interação aqui também, porque, por causa dessa configuração que o Bocó fez. Então, assim, você que participou, você que acompanhou. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Nós vamos disponibilizar essa live aqui também. Mais adiante, nós vamos disponibilizar num canal no YouTube, para você também assistir futuramente. Essas 4 partes da entrevista que a André deu, eu vou disponibilizar também, vou colocar na nossa fanpage, para você assistir melhor aí, né? Mais tranquilo. E mais uma vez, a gente está aqui para conversar. E nós gostaríamos, você tem uma história boa para contar, tem algum assunto que você tem conteúdo para abordar? Venha para cá, venha aqui conversar, trocar uma ideia, papo descontraído. Nas próximas lives, segunda-feira a gente não tem live, né? Na segunda-feira, dia 20... Por motivo de força maior. de força maior, na segunda-feira, dia 20, a gente não vai ter live, mas a live vai ser no dia 21, na terça-feira. Então, a live número 3... Estaremos divulgando no decorrer da semana, justamente para não termos nenhum percalço com relação aos convidados, né? Fique ligado. O amendoim entrou no lugar errado. Eu não vou fazer. Não vai tirar ele aí, deixando ele estar. Deixa ele até. Não tá fácil. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Então a próxima live vai ser na terça-feira, dia 21. Mais uma vez, obrigado. E a gente quer você aqui, você que tem uma história boa para contar, tem um conteúdo que você quer abranger, quer divulgar a sua marca, o seu produto, quer divulgar a sua opinião, por que não? Vem aqui conversar com a gente. Entre em contato com a gente, entre em contato comigo, com o Marcelo aqui na fanpage, que a gente vai marcar e você vem aqui para nós conversarmos. Ou a gente vai até você também, no espaço que você tiver aí, e a gente vai bater esse papo, vai conversar, vai interagir com você. Exatamente. Os próximos entrevistados serão relacionados à indústria e comércio de Aratiba. Certo? Agradecemos a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Pô, falamos sério hoje, né? Foi legal. Beleza. Valeu, gente. Uma ótima semana. Tudo de bom.